Olha, eu vou te contar uma coisa que vai mudar completamente a sua forma de ver relacionamentos. E pode parecer meio absurdo no começo, mas fica comigo que você vai entender. Tem uma energia dentro de você, uma força que a maioria das mulheres nem imagina que existe, que quando desperta, ela não só atrai qualquer homem, como mantém ele completamente obcecado por você. Não é sobre ser mais bonita, não é sobre joguinhos, não é sobre fingir ser outra pessoa. É sobre uma energia sexual tão poderosa, mas tão poderosa, que quando você aprende a emanar ela conscientemente, o homem simplesmente não consegue parar de pensar em você. Eu descobri isso estudando os trabalhos do Carl Jung. Você sabe quem é? Ele foi um dos maiores psicólogos da história e ele falava sobre uma coisa chamada o luminoso feminino. Basicamente é essa energia sexual primordial que toda mulher carrega, mas que a sociedade ensinou a gente a reprimir. E olha, quando eu falo energia sexual, não estou falando de nada vulgar não, tá? Estou falando de uma força vital, dessa presença magnética que algumas mulheres têm e que faz qualquer homem virar a cabeça quando elas passam. E eu vou provar para você que isso funciona contando duas histórias reais de mulheres que eu conheço pessoalmente. A primeira é da Gabriela, que aos 51 anos estava vivendo uma situação que muitas de vocês talvez se identifiquem. Ela estava casada há 18 anos com o Leonardo, e nos últimos 2 anos, cara, o relacionamento tinha virado tipo uma sociedade comercial. Eles dividiam as contas, cuidavam dos filhos, conversavam sobre a casa, o trabalho, mas aquela conexão íntima, aquele brilho no olho dele quando olhava para ela, tinha sumido completamente. A Gabriela é escritora, mora em Niterói, uma mulher super inteligente e articulada. Mas ela estava se sentindo invisível dentro do próprio casamento. O Leonardo não era grosso com ela, não tinha traição, não tinha briga. Era pior que isso, era indiferença. Ele chegava em casa, dava um beijinho no rosto dela como se fosse cumprimentar uma irmã, sentava no sofá com o celular e praticamente ignorava a presença dela pelo resto da noite. Ela me contou que tentou de tudo que você pode imaginar. Fez surpresas românticas, mudou o corte de cabelo, comprou lingerie cara, tentou puxar conversa sobre os tempos de namoro. Nada. O cara estava lá fisicamente, mas emocionalmente tinha se desconectado dela por completo. E o pior é que ele nem percebia isso. Quando ela tentava conversar sobre o assunto, ele falava que estava tudo normal, que era coisa da cabeça dela, que depois de tanto tempo junto era natural as coisas esfriarem. A gota d'água foi numa sexta-feira à noite. A Gabriela tinha preparado um jantar especial, acendeu velas, colocou uma música gostosa, se arrumou toda. O Leonardo chegou, comeu em silêncio, mexendo no celular, agradeceu a comida e foi assistir Netflix no quarto. Ela ficou ali sozinha na mesa, olhando para as velas derretendo, se sentindo a mulher mais rejeitada do mundo. Foi aí que ela me procurou desesperada. Eu não sei mais o que fazer, ela me disse. Eu me sinto como se tivesse virado um fantasma na minha própria casa. Ele me trata com educação, mas é como se eu fosse só mais um móvel ali. E olha, quando ela falou isso, eu entendi exatamente o que estava acontecendo. A energia sexual dela, essa força magnética natural que toda mulher tem, tinha se apagado completamente. Não por culpa dela, mas porque ninguém nunca ensina a gente como manter essa energia viva e pulsante. Eu expliquei para Gabriela sobre o conceito do Jung, sobre como a energia sexual feminina é muito mais do que atração física. É uma força criativa, uma presença que mexe com o inconsciente masculino de uma forma que eles nem conseguem explicar. E quando essa energia está adormecida, é como se você virasse invisível energeticamente falando. A transformação da Gabriela não foi da noite para o dia, mas, cara, quando ela começou a aplicar os princípios que eu vou te ensinar hoje, a mudança foi surreal. Em 2 semanas, o Leonardo já estava olhando para ela de forma diferente.
Em um mês, ele tinha largado o celular na hora do jantar e ficava conversando com ela até tarde. Em 3 meses, ele estava planejando uma segunda lua de mel espontaneamente. Mas o mais incrível não foi nem a mudança no comportamento dele. Foi a transformação dela. A Gabriela recuperou aquela confiança magnética que ela tinha quando era mais nova, mas agora multiplicada pela sabedoria e pela maturidade dos 51 anos. Ela me disse: "Eu me sinto como uma deusa. Eu irradio uma energia que eu nem sabia que existia dentro de mim. E olha, isso não é magia, não é sorte, não é coincidência. Existe uma ciência por trás disso tudo." Carl Jung descobriu que existe uma energia primordial feminina que ele chamou de o luminoso, que quando desperta, ela ativa algo no cérebro masculino que é mais forte que qualquer atração superficial. É uma conexão que mexe com os neurônios espelho dele, com a produção de dopamina, com partes do cérebro dele que nem ele sabe que existem. Agora, vou te explicar exatamente como isso funciona e como você pode despertar essa energia em você, independente da sua idade, do seu tipo físico, da situação do seu relacionamento. Porque toda mulher nasce com essa força dentro de si. A questão é saber como acessar ela conscientemente. Jung descobriu que existe uma energia arquetípica no inconsciente feminino que ele chamou de o luminoso feminino. Luminoso vem do latim numen, que significa uma força divina que inspira reverência e fascínio. Basicamente, é essa presença magnética que algumas mulheres emanam naturalmente e que faz com que todos ao redor se sintam atraídos por elas, homens e mulheres. Mas aqui está o pulo do gato. Essa energia não tem nada a ver com idade, beleza física ou status social. Tem a ver com uma frequência energética específica, que quando você aprende a emanar conscientemente, ela literalmente reprograma a forma como as pessoas, especialmente os homens, respondem à sua presença. A neurociência moderna confirmou exatamente o que Jung intuiu há quase um século atrás. Pesquisas recentes mostram que quando uma mulher está conectada com essa energia sexual primordial, ela emite microsinais não verbais que ativam os neurônios espelho no cérebro masculino. Esses neurônios são responsáveis pela empatia, pela conexão emocional e pela atração magnética. Além disso, essa energia estimula a produção de dopamina no cérebro dele, que é o neurotransmissor responsável pelo prazer, pela motivação e, pasmem, pelo vício. É por isso que quando um homem encontra uma mulher que domina essa energia, ele fica literalmente viciado na presença dela. Não é manipulação, é neurobiologia pura. E para você entender melhor como isso funciona na prática, vou te contar a segunda história. Esta é da Beatriz, 43 anos, terapeuta em Curitiba. A situação dela foi bem diferente da Gabriela, mas o resultado foi igualmente surpreendente. A Beatriz estava há 3 anos num relacionamento com o Lucas, um cara incrível, advogado, carinhoso, presente. Eles moravam juntos, tinham planos de casar, ela já tinha apresentado ele para os pais. Era aquele relacionamento que todo mundo falava que era perfeito. Até que num domingo de manhã, do nada, ele chegou para ela e disse que precisava de um tempo. Assim, sem mais nem menos. "Bia, eu preciso dar uma parada para pensar. Não está relacionado a você, é uma questão minha mesmo. Eu preciso de um espaço para entender algumas coisas." E pronto. Em uma semana, ele tinha juntado as coisas e saído de casa. A Beatriz ficou completamente perdida. O pior é que ela tentou entender, tentou conversar, perguntou se tinha feito alguma coisa errada. Ele sempre respondia que não, que ela era maravilhosa, que não tinha nada a ver com ela, que ele só precisava resolver algumas questões pessoais. Mas, cara, 2 meses se passaram e nada. Ele respondia às mensagens dela com educação, mas de forma fria.
Quando ela sugeria se encontrarem para conversar, ele sempre arrumava uma desculpa. A Beatriz estava enlouquecendo. Ela ficava repassando tudo na cabeça, tentando encontrar o que tinha dado errado. Será que ela tinha se acomodado muito? Será que tinha perdido o mistério? Será que ele tinha encontrado outra pessoa? A mente dela não parava de criar cenários. Foi quando uma amiga em comum me indicou para ela. No primeiro atendimento, a Beatriz estava destruída. Eu não consigo entender. Nós éramos felizes. Ele sempre dizia que me amava. Como que do nada ele decide que precisa de espaço? E eu expliquei para ela que na maioria das vezes, quando um homem fala que precisa de espaço sem uma razão aparente, é porque a energia da relação esfriou energeticamente falando. Não é que ele parou de amar ela. É que a energia sexual magnética que mantém a obsessão viva tinha se dissipado. E olha, isso é super comum em relacionamentos que passam da fase da conquista para a fase do conforto. A mulher se acomoda na energia do amor seguro e esquece de manter viva a energia do desejo magnético. Eu ensinei para Beatriz exatamente os mesmos princípios que tinha ensinado para Gabriela, mas adaptados para a situação dela. Em vez de tentar reconquistar ele através de conversas, mensagens ou encontros, ela ia reconquistá-lo através da energia. Ela ia despertar novamente aquela força magnética que tinha feito ele se apaixonar por ela no começo. A primeira coisa que a Beatriz fez foi parar completamente de tentar entrar em contato com ele. Não por joguinho, mas porque ela precisava usar toda a energia que estava gastando tentando alcançá-lo para se reconectar com a própria essência magnética. Em 2 semanas aplicando os princípios, ela já estava se sentindo diferente, mais poderosa, mais centrada, mais conectada consigo mesma. Foi aí que aconteceu algo que ela não esperava. Numa quinta-feira à noite, o Lucas apareceu no apartamento dela sem avisar. Ele estava visivelmente perturbado, meio sem jeito, mas ao mesmo tempo como se estivesse sendo puxado por uma força que ele não conseguia controlar. Bia, desculpa aparecer assim, mas eu não consigo parar de pensar em você. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto como se estivesse perdendo algo essencial da minha vida. A Beatriz me contou que foi uma das conversas mais intensas que eles já tiveram. O Lucas falou que nas últimas semanas ele tinha sonhado com ela quase todas as noites, que durante o dia ele se pegava lembrando de momentos aleatórios dos dois juntos, que ele sentia uma saudade física dela que não conseguia explicar. É como se você tivesse despertado alguma coisa em mim que eu nem sabia que existia, ele disse. Hoje eles estão casados há 2 anos e a Beatriz me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu aprendi que o amor não é suficiente para manter um homem obcecado por você. Você precisa manter viva essa energia magnética, essa força que mexe com o inconsciente dele. E quando você domina isso, você não precisa mais ter medo de perdê-lo, porque você sabe que tem o poder de despertá-lo sempre que quiser. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Os 3 princípios fundamentais que transformaram completamente a vida amorosa da Gabriela e da Beatriz, e que vão transformar a sua também. O primeiro princípio é o que eu chamo de emanação consciente. Para entender isso, imagina que você é uma estação de rádio. A maioria das mulheres transmite na frequência do amor seguro, que é uma frequência baixa, previsível, confortável. É a frequência da esposa dedicada, da namorada carinhosa, da companheira fiel. E olha, não tem nada de errado com isso, mas essa frequência não gera obsessão. A emanação consciente é quando você aprende a transmitir na frequência da energia sexual magnética. É uma frequência mais alta, mais intensa, mais misteriosa. É a frequência da mulher que tem segredos interessantes, que tem uma vida interior rica e fascinante, que carrega uma sensualidade natural que não precisa ser óbvia para ser poderosa.
A Gabriela aplicou isso de uma forma genial. Em vez de continuar tentando agradar o Leonardo com jantares especiais e surpresas óbvias, ela começou a cultivar uma vida interior mais interessante. Ela voltou a escrever ficção erótica, que era uma paixão antiga dela. Ela começou a ter um diário íntimo, onde explorava suas fantasias e desejos mais profundos. Ela começou a se vestir de uma forma que a fazia sentir poderosa e sensual, não para agradar ele, mas para conectar com a própria energia feminina. O resultado foi que ela começou a emanar uma energia completamente diferente. Quando o Leonardo chegava em casa, ele sentia que tinha algo de novo no ar, algo magnético que ele não conseguia identificar. A Gabriela não falava sobre o que estava fazendo, não tentava chamar atenção para a mudança. Ela simplesmente irradiava essa nova energia de forma natural e inconsciente. Do ponto de vista da neurociência, o que aconteceu foi que os neurônios espelho do Leonardo começaram a captar os microsinais dessa nova energia. O cérebro dele começou a produzir mais dopamina na presença dela, o que gerou curiosidade, interesse e atração. É como se ele tivesse descoberto uma nova versão da mulher que ele achava que já conhecia completamente. O segundo princípio é o poder sem esforço. Esse é talvez o mais contraintuitivo de todos, porque a gente foi criada acreditando que para conseguir alguma coisa a gente precisa correr atrás, se esforçar, lutar. Mas quando se trata de energia sexual magnética, é exatamente o contrário. Quanto mais você se esforça para ser atraente, menos atraente você fica. O poder sem esforço é quando você para de tentar seduzir e começa a simplesmente ser magnética. É quando você para de fazer coisas para chamar a atenção dele e começa a fazer coisas que nutrem a sua própria energia feminina. É quando você para de se preocupar em ser desejada e começa a se conectar com o próprio desejo. A Beatriz dominou esse princípio de uma forma impressionante. Quando o Lucas disse que precisava de espaço, o primeiro impulso dela foi correr atrás, tentar convencê-lo, mostrar o quanto ele era importante para ela. Mas em vez disso, ela fez exatamente o contrário. Ela canalizou toda essa energia que ia gastar, tentando reconquistá-lo para reconquistar a si mesma. Ela voltou a fazer terapia individual para se conhecer melhor. Começou a praticar dança do ventre, que sempre teve curiosidade, mas nunca tinha coragem. Retomou o contato com amigas que tinha perdido durante o relacionamento. Começou a viajar sozinha nos fins de semana, coisa que nunca tinha feito na vida. O mais interessante é que ela não fez nada disso pensando em reconquistar o Lucas. Ela fez porque sentiu que tinha se perdido um pouco durante o relacionamento e queria se reencontrar. Mas essa energia de mulher independente, misteriosa, que tinha uma vida interessante independente dele, foi exatamente o que reacendeu a obsessão no Lucas. Psicologicamente falando, o que aconteceu foi que a Beatriz parou de estar disponível energeticamente para ele, e o cérebro masculino é programado para valorizar mais aquilo que não está facilmente acessível. Quando ela parou de correr atrás, ela automaticamente se tornou mais valiosa na percepção inconsciente dele. Além disso, essa energia de mulher realizada, que tem uma vida plena independente do relacionamento, é uma das coisas que mais desperta desejo nos homens, porque ativa o instinto de conquista deles, faz eles quererem fazer parte dessa vida interessante que você construiu. O terceiro princípio é a radiância silenciosa. Esse é sobre como você comunica toda essa energia magnética sem precisar falar nada. É sobre presença. É sobre como você ocupa o espaço, é sobre a energia que você emana simplesmente por estar ali. A radiância silenciosa é quando você para de tentar impressionar através das palavras e começa a impressionar através da energia.
É quando você desenvolve essa confiança interior tão sólida que ela se torna palpável. As pessoas sentem quando você entra num ambiente, mesmo que você não fale nada. Para desenvolver a radiância silenciosa, você precisa trabalhar 3 aspectos fundamentais. Primeiro, a conexão com o próprio corpo. A energia sexual magnética não existe só na mente. Ela precisa ser incorporada fisicamente. Isso significa se mover de uma forma mais consciente, respirar de uma forma mais profunda, ocupar o espaço com mais presença. Segundo, o cultivo de uma vida interior rica e misteriosa. Homens são fascinados por mulheres que eles sentem que não conseguem decifrar completamente. Não é sobre ser falsa ou criar personagem, é sobre ter camadas, ter profundidade, ter aspectos da sua personalidade que se revelam gradualmente. Terceiro, a capacidade de estar presente sem estar necessitada. Essa é a diferença entre uma mulher magnética e uma mulher carente. A mulher magnética está ali porque escolheu estar, não porque precisa estar. Ela aprecia a companhia, mas não depende dela para se sentir completa. Quando você combina os 3 princípios, emanação consciente, poder sem esforço e radiância silenciosa, você se torna irresistível de uma forma que vai muito além da atração física. Você desperta no homem uma obsessão saudável, uma fascinação que só cresce com o tempo em vez de diminuir. A Gabriela e a Beatriz descobriram que quando você domina esses princípios, você nunca mais precisa ter medo de perder o interesse de um homem. Porque você sabe que tem o poder de despertar e manter viva essa energia magnética sempre que quiser. E isso te dá uma confiança que é, por si só, extremamente atraente. Agora eu vou te ensinar exatamente como aplicar esses princípios na sua vida, passo a passo, de uma forma prática e objetiva. O primeiro passo é fazer um diagnóstico honesto da sua situação atual. Você precisa entender em que ponto você está agora para saber exatamente o que precisa ser transformado. Eu vou te dar algumas perguntas que você precisa responder com total sinceridade. Primeira pergunta: como você se sente quando está na presença do homem que te interessa? Você se sente confiante e magnética, ou você se sente ansiosa e preocupada em agradar? Se você se sente ansiosa, isso significa que sua energia está focada em receber aprovação em vez de emanar magnetismo. Segunda pergunta: qual foi a última vez que você fez algo só por você? Algo que nutriu a sua essência feminina sem ter nada a ver com o relacionamento? Se você não consegue lembrar, isso indica que você pode ter perdido a conexão consigo mesma. Terceira pergunta: quando você olha no espelho, o que você vê? Uma mulher poderosa e magnética ou uma mulher que precisa de validação externa para se sentir valiosa? A forma como você se vê determina a energia que você emana. Quarta pergunta: você tem uma vida interessante independente do seu relacionamento? Você tem hobbies, paixões, projetos pessoais que te fazem brilhar os olhos? Ou sua vida gira toda em torno dele? Homens são atraídos por mulheres que têm uma vida rica e fascinante. Quinta pergunta: como está a sua relação com a própria sensualidade? Você se sente confortável com sua energia sexual ou você a reprime por achar inadequada? A energia sexual magnética só flui quando você está em paz com esse aspecto de si mesma. Sexta pergunta: você age de forma diferente quando ele está presente? Você muda seu jeito de falar, de se comportar, de se vestir? Se sim, isso indica que você está tentando ser quem você acha que ele quer, em vez de ser autenticamente você mesma. Sétima pergunta: como você lida com a rejeição ou com a falta de atenção dele? Você fica desesperada tentando reconquistar a atenção? Ou você se mantém centrada na própria energia? A forma como você reage à indiferença revela muito sobre seu nível de poder pessoal. Agora, baseado nas suas respostas, você consegue identificar
onde estão os seus principais bloqueios energéticos. Existem 3 tipos de bloqueios mais comuns que impedem uma mulher de acessar sua energia sexual magnética. O primeiro é o bloqueio da aprovação. É quando você está tão focada em ser aceita e aprovada que você perde completamente sua autenticidade. Mulheres com esse bloqueio vivem tentando adivinhar o que o homem quer e se moldando para atender essas expectativas. O problema é que isso gera uma energia artificial que repele em vez de atrair. O segundo é o bloqueio da escassez. É quando você acredita, consciente ou inconscientemente, que tem poucos homens disponíveis para você. Então, você se agarra desesperadamente ao que tem. Esse bloqueio gera uma energia carente e necessitada que é extremamente repulsiva para os homens. O terceiro é o bloqueio da pureza. É quando você foi criada acreditando que energia sexual é algo sujo ou inadequado, então você reprime completamente esse aspecto de si mesma. Mulheres com esse bloqueio podem ser amadas e respeitadas, mas raramente são desejadas intensamente. Se você identificou que tem o bloqueio da aprovação, você precisa começar a praticar autenticidade radical. Isso significa parar de tentar agradar e começar a ser genuinamente você mesma, mesmo que isso signifique que algumas pessoas não vão gostar. A autenticidade é magnética porque é rara. Se você tem o bloqueio da escassez, você precisa começar a cultivar uma mentalidade de abundância. Isso não significa sair por aí flertando com qualquer um, mas significa entender que você é um prêmio e que existem muitos homens que seriam sortudos em tê-la na vida deles. Se você tem o bloqueio da pureza, você precisa começar a se reconciliar com sua energia sexual de uma forma saudável e sagrada. Isso significa entender que sensualidade é parte natural da essência feminina e que reprimi-la não te torna mais virtuosa, só te torna menos magnética. Agora, vamos para o terceiro passo, que é começar a aplicar o princípio da emanação consciente na prática. Lembra que eu expliquei que é sobre transmitir na frequência da energia sexual magnética em vez da frequência do amor seguro? A primeira coisa que você vai fazer é criar rituais diários que conectem você com sua essência feminina. Toda manhã, antes de sair de casa, você vai passar 5 minutos na frente do espelho, não se criticando, mas se conectando com sua energia magnética. Você vai olhar nos seus olhos e lembrar que você carrega dentro de si uma força ancestral feminina que é poderosa além da sua compreensão. Durante o dia, você vai praticar o que eu chamo de presença magnética. Em vez de andar apressada e distraída, você vai se mover de forma mais consciente e sensual, não de forma óbvia ou exagerada, mas de forma que você sinta sua própria energia circulando pelo corpo. Você vai começar a se vestir de uma forma que te faça sentir poderosa e magnética, não necessariamente sexy no sentido óbvio, mas de uma forma que ressalte sua essência feminina única. Pode ser uma cor que realça seus olhos, pode ser uma peça que valoriza sua silhueta, pode ser um perfume que te faz sentir irresistível. À noite, você vai dedicar pelo menos 15 minutos para nutrir sua vida interior. Pode ser escrevendo num diário sobre seus desejos e fantasias, pode ser lendo algo que desperte sua imaginação, pode ser ouvindo uma música que te conecte com sua sensualidade. O importante é criar um espaço sagrado para explorar os aspectos mais profundos e misteriosos de quem você é. E aqui está algo fundamental. Você vai fazer tudo isso independente de ter um homem na sua vida ou não. A energia sexual magnética não é algo que você liga quando tem alguém para impressionar. É um estado de ser que você cultiva porque é parte essencial de quem você é como mulher. O quarto passo é reconhecer os sinais de que a energia está começando a funcionar. E olha,
os sinais aparecem muito mais rápido do que você imagina. Primeiro, você vai notar uma mudança interna. Você vai se sentir mais confiante, mais centrada, mais conectada consigo mesma. É como se você tivesse ligado uma luz interior que estava apagada há muito tempo. Depois, você vai começar a perceber que as pessoas respondem de forma diferente à sua presença. Não só homens, mas pessoas em geral. Elas vão parecer mais interessadas no que você tem a dizer, mais atraídas pela sua energia. Você vai notar que consegue a atenção das pessoas sem precisar se esforçar para isso. Com relação ao homem específico que te interessa, os sinais podem variar dependendo da situação. Se vocês já estão juntos, ele vai começar a te olhar de forma diferente. Você vai perceber que ele está mais presente quando vocês estão conversando, mais interessado na sua opinião, mais físico com você de forma espontânea. Se vocês estão separados, como no caso da Beatriz, ele pode começar a te procurar mais. Ou você pode perceber que ele fica mais tempo online depois que você posta alguma coisa, ou ele pode começar a aparecer em lugares que ele sabe que você frequenta. O inconsciente masculino é muito sensível a mudanças na energia feminina, mesmo à distância. Se alguém que você ainda não tem intimidade, você vai perceber que ele busca mais oportunidades de conversar com você, que ele lembra de detalhes das conversas que vocês tiveram, que ele parece genuinamente interessado em conhecer você melhor. Mas o sinal mais importante não está no comportamento dele, está no seu. Quando você realmente domina a energia sexual magnética, você para de ficar ansiosa esperando sinais da parte dele. Você se torna tão centrada na própria energia que a validação externa deixa de ser importante. O quinto e último passo é aprender a manter essa energia de forma sustentável. Porque, olha, não adianta despertar a energia sexual magnética e depois deixar ela se dissipar de novo. Você precisa criar um estilo de vida que mantenha essa energia sempre viva e pulsante. A primeira coisa é estabelecer rituais não negociáveis que nutram sua essência feminina. Todo dia, sem exceção, você vai dedicar pelo menos 20 minutos para se conectar consigo mesma. Pode ser meditação, pode ser dança, pode ser um banho ritual com óleos essenciais. O importante é ter um momento sagrado só seu. A segunda coisa é manter sempre algo de misterioso na sua vida. Homens são fascinados pelo que eles não conseguem desvendar completamente. Isso não significa ser falsa ou manipuladora. Significa ter camadas, ter aspectos de si mesma que você revela gradualmente. A terceira coisa é nunca parar de evoluir. A mulher magnética está sempre se descobrindo, sempre explorando novos aspectos de si mesma, sempre crescendo. Pode ser aprendendo uma habilidade nova, pode ser explorando um lado artístico, pode ser viajando para lugares que expandam sua consciência. A quarta coisa é manter sua independência emocional. Por mais que você ame seu parceiro, você nunca pode fazer dele o centro da sua vida. Você precisa ter seus próprios sonhos, seus próprios projetos, sua própria identidade bem definida. E a quinta coisa, que é talvez a mais importante, é lembrar sempre que seu poder não vem de fora, vem de dentro. A energia sexual magnética não é algo que você usa para manipular homens. É algo que você desenvolve porque é parte essencial de quem você é como mulher. E quando você está conectada com essa energia, você atrai naturalmente pessoas que valorizam e celebram sua essência. Existe uma armadilha que muitas mulheres caem e que você precisa evitar a qualquer custo: usar essa energia como ferramenta de controle. Quando você tenta manipular o comportamento de alguém através da energia sexual, ela se torna artificial e perde completamente o poder. A energia sexual magnética só funciona quando ela é autêntica, quando ela brota naturalmente da sua conexão consigo mesma.
No momento que você tenta forçar ou direcionar essa energia para conseguir um resultado específico, ela se transforma em manipulação e qualquer homem inteligente vai sentir isso. Outra armadilha é achar que você precisa manter essa energia ligada no máximo o tempo todo. Isso é insustentável e desnecessário. A energia sexual magnética é como uma música. Ela tem momentos de intensidade e momentos de suavidade. O importante é saber como acessá-la quando você quiser, não mantê-la sempre no volume máximo. Olha, eu quero que você entenda uma coisa fundamental. O que aconteceu com a Gabriela e com a Beatriz não foi sorte, não foi coincidência, não foi magia. Foi o resultado direto de elas terem despertado uma força que já existia dentro delas, mas que estava adormecida. A Gabriela hoje, aos 53 anos, me disse que se sente mais magnética e poderosa do que quando tinha 20 e poucos anos. O Leonardo não só recuperou completamente o interesse por ela, como se tornou mais apaixonado do que nunca. Eles renovaram os votos no ano passado, e ela me contou que a lua de mel foi mais intensa que a primeira. Mas o mais importante não foi nem a transformação no relacionamento. Foi a transformação nela mesma. Eu descobri que sou muito mais interessante e complexa do que eu imaginava, ela me disse. Eu passei anos sendo só esposa e mãe, e esqueci que eu também sou uma mulher com desejos, fantasias, sonhos próprios. Quando eu reconectei com essa parte de mim, tudo mudou. A Beatriz hoje fala que o período de separação foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque forçou ela a se reencontrar. Eu me apaixonei por mim mesma antes de me apaixonar novamente por ele, ela me explicou. E isso mudou completamente a dinâmica do nosso relacionamento. Agora eu não tô com ele porque preciso, eu tô porque escolho. E isso fez toda a diferença. O casamento deles hoje é completamente diferente do que era antes. Eles têm uma conexão mais profunda, mais intensa, mais apaixonada. O Lucas frequentemente fala que sente como se tivesse descoberto uma nova versão da Beatriz, uma versão ainda mais fascinante que a original. E sabe o que é mais incrível? Tanto a Gabriela quanto a Beatriz me disseram que essa transformação afetou todas as áreas da vida delas, não só o relacionamento amoroso. Elas se tornaram mais confiantes no trabalho, mais magnéticas socialmente, mais realizadas pessoalmente. Porque quando você desperta sua energia sexual primordial, você desperta sua força vital como um todo. Eu quero que você saiba que idade não é barreira nenhuma para despertar essa energia. Pelo contrário, mulheres maduras têm vantagens enormes nesse processo. Elas têm mais autoconhecimento, menos inseguranças bobas, mais sabedoria emocional. A combinação da energia sexual magnética com a maturidade emocional é praticamente irresistível. Já vi mulheres de 60 anos despertando essa energia e se tornando mais atraentes que garotas de 20. Porque beleza física pode diminuir com o tempo, mas magnetismo pessoal só aumenta quando você sabe como cultivá-lo. E não importa também qual é a sua situação atual. Se você está casada há 20 anos e sente que a paixão esfriou, essa energia pode reacender tudo. Se você está solteira e quer atrair alguém especial, essa energia vai te tornar magnética. Se você está num relacionamento novo e quer garantir que a obsessão dele por você nunca diminua, essa energia é a chave. A verdade é que toda mulher nasce com essa força dentro de si. É parte do DNA feminino. O problema é que a sociedade ensina a gente a reprimir essa energia, a achar que ela é perigosa ou inadequada. Mas ela não é nem perigosa, nem inadequada. Ela é sagrada. É a força criativa do universo expressada através da essência feminina. Quando você desperta conscientemente essa energia, você não está só melhorando os seus relacionamentos. Você está se conectando com séculos de sabedoria feminina ancestral.
Você está honrando a linhagem de mulheres poderosas que vieram antes de você. Você está reivindicando seu direito de ser plenamente quem você é. Eu já vi essa transformação acontecer centenas de vezes. Mulheres que se achavam invisíveis descobrindo que são magnéticas. Mulheres que se achavam sem graça, descobrindo que são fascinantes. Mulheres que se achavam comuns, descobrindo que são extraordinárias. E todas elas tinham uma coisa em comum. Elas decidiram parar de se diminuir e começar a brilhar. Elas decidiram parar de pedir desculpas por serem mulheres poderosas e começar a celebrar isso. Elas decidiram parar de esconder sua luz e começar a irradiar. Você tem dentro de si a mesma força que transformou a vida da Gabriela e da Beatriz. Você tem dentro de si uma energia tão magnética, tão poderosa, tão irresistível, que quando ela desperta, ela literalmente muda sua realidade. A questão não é se você tem essa energia, você tem. A questão é se você vai escolher despertá-la ou se vai continuar deixando ela adormecida. É se você vai escolher brilhar ou se vai continuar se escondendo. É se você vai escolher ser a protagonista da sua própria vida ou se vai continuar sendo coadjuvante. Porque, olha, a vida passa rápido e todo dia que você não está conectada com sua energia sexual magnética, é um dia que você não está vivendo plenamente como mulher. É um dia que você está desperdiçando seu potencial. É um dia que você está se negando à experiência de ser verdadeiramente poderosa. Então eu te convido a fazer essa escolha agora. Eu te convido a decidir que você merece ter relacionamentos apaixonados, que você merece ser desejada intensamente, que você merece se sentir magnética e poderosa, que você merece despertar toda a força que existe dentro de você. Comece hoje. Comece agora. Olhe no espelho e reconheça a mulher poderosa que você é. Conecte-se com sua energia sexual magnética. Permita-se brilhar. Permita-se ser vista, permita-se ser desejada, porque quando você faz isso, quando você realmente desperta essa energia primordial feminina, você não só transforma seus relacionamentos, você transforma sua vida inteira. Você se torna a mulher que você sempre soube que poderia ser, mas que talvez nunca teve coragem de se permitir ser. E essa mulher, essa versão magnética e poderosa de você, ela está aí esperando para ser despertada. Ela está aí esperando para brilhar. Ela está aí esperando para mostrar para o mundo, e principalmente para você mesma, do que você é realmente capaz. A escolha é sua. Você pode continuar como tá, ou pode despertar a força mais poderosa que existe dentro de uma mulher. Eu sei qual escolha eu faria, e eu sei qual escolha você deveria fazer também.